Olá, você que está nos acompanhando pelo YouTube e pela Rádio Cidade em Dia no 89.1 FM. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana, momento onde a gente debate um pouco mais sobre filme, sobre cinema, aqui no espaço da Rádio Cidade em Dia. Eu sou o Paulo Monteiro Eu sou Marcos Matildes. Eu sou John R. e hoje vamos falar sobre filmes biográficos, um tema que o nosso querido John domina muito, né, John? Sim, filmes da categoria de biologia, De- que tratam sobre bios, né? sobre bios, Biográficos é fotos de biologia, né? Fotos de biologia, ecossistemas, árvores, árvores, verde, insetos. Mata Atlântica, É isso aí. Morro do Céu. Moldes. Do lado. Nossa Senhora. Mas enfim, gente, filmes biográficos, filmes que contam histórias reais e que são focados em personagens reais. Às vezes figuras um pouco mais conhecidas, às vezes pouco mais conhecidas. Eu acho interessante também isso do filme biográfico, é que ele não necessariamente precisa ser de uma pessoa muito conhecida, né? Às vezes é que a história dela é interessante e o filme por si só faz com que ela fique conhecida, né? Não sei se vocês têm algum Eu- exemplo disso. Tem esses casos que são, vamos dizer assim, umas histórias que não são realmente pessoas famosas, mas elas são personagens de uma situação famosa Isso também, mesmo. né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você pega uma situação de guerra. A situação é famosa, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E aí tem um personagem ali no meio que você escolhe ele para ser uma personificação disso. Então também existem esses fatos biográficos aí do cinema que são diferentes, né? E às vezes até mesmo histórias que são de pessoas desconhecidas, mas que ajudam a contar um momento da história, né? Tem um filme que eu gosto muito, inclusive acho que ele ganhou o Oscar, que é Nomadland, que tem a Frances McDormand, que ela conta meio sobre essa história de pessoas nômades nos Estados Unidos, acho que no começo dos anos 2000 ou algo assim, porque eram pessoas que não conseguiam emprego, por exemplo, e acabavam migrando para várias partes e vivendo como dava, entre aspas. Isso era um reflexo muito grande daquela época dos Estados Unidos. Não era uma pessoa famosa, mas era uma pessoa que conseguia representar muito bem esse momento. Então é interessante ver como os filmes biográficos também podem ser que meio esses espelhos, essas luzes, para contar histórias interessantes para além daquelas que já são conhecidas. Pois bem, vou começar com um filme que eu adoro. Hoje em dia eu tenho um olhar um pouco mais crítico sobre ele, mas por muito tempo ele foi um dos meus filmes preferidos da vida, que é Na Natureza Selvagem. Filme dirigido pelo Sean Penn, que é um grande ator e um bom diretor também, lançado em 2007, e conta a história do Christopher McCandless. Ele era um estudante de uma família, não digo que abastada, mas boa, assim, nos Estados Unidos, e que ele havia acabado de se formar em direito, se eu não me engano, e estava ali meio que no auge da sua juventude para começar a vida. Só que ele começa a ter uma certa influência de reflexão, se não me engano, era nos 80 ou 90 nos Estados Unidos, onde ele começa a questionar meio que a vida dependente do capital, posso colocar assim, talvez. E ele, de um dia para o outro, sem avisar ninguém, ele simplesmente doa todo o dinheiro que ele tem para instituições sociais e ele bota na cabeça dele que ele tem uma missão que é chegar até o Alasca, sem nenhum dinheiro. E ele vai, e essa jornada, ela é muito bonita, mas muito bonita mesmo, assim, porque ele vai pegando carona e vai conhecendo pessoas e vai se proporcionando experiências que ele jamais teria se ele fosse fazer essa viagem de maneira convencional e numa missão que ela é pessoal, mas ela é muito de espírito, assim, ele quer se livrar meio que tipo das amarras da sociedade, de ficar refém do dinheiro. Ele vai fazendo, conhecendo vários pontos e pessoas incríveis simplesmente sem dinheiro nenhum, só tendo relações, né? Então, é um filme muito bonito, assim, ele é muito bem dirigido. É interessante como ele vai se relacionando com essas pessoas simples que ele conhece no caminho. Ele conhece, por exemplo, um casal numa praia e esse casal se abre para ele, que tinha perdido um filho, está num momento difícil do relacionamento. E todas essas histórias vão sendo relatadas porque, não é spoiler, é uma história real. Ele morreu quando ele chegou no Alasca, porque ele não conseguiu sobreviver. Só que ele deixou um diário que foi encontrado por familiares anos depois e acabou sendo retratado num livro de um jornalista que virou filme e tudo mais. Então é um filme muito bonito, assim, sobre essência, sabe? Tipo, pessoas que conseguem abrir mão de tudo para ter experiências únicas e me fez refletir, inclusive, muito sobre a morte, no sentido de que, poxa, ele foi imprudente? Foi, porque ele foi sem avisar ninguém, sem nenhum apoio, para um lugar que acabou ele matando, no fim das contas. Mas certamente ele viveu muito mais do que ele teria vivido se ele tivesse seguido a vida normal. Isso já não é válido, sabe? Então eu acho que é um filme que ele faz questionamentos muito interessantes nesse sentido. Eu tenho raiva já.
Por quê? Eu não suporto pessoas que estão com conforto, que têm, e aí se submete a ir pro perrengue. Mas é porque tu tá no perrengue, né? É. É. E essa é a questão. A minha vida é um grande perrengue. Mas ele morava onde? Porque ele foi pro Alasca, mas ele era da onde? Não sei se ele é de geograficamente. Sara. É, se Não, era muito longe. ele morreu quando chegou na Sara. Ele tem que, basicamente. Não, ele teve que cruzar os Estados Unidos, assim. Ah, tá. E tudo com carona, pegando carona. Ele ficou, inclusive, se não me engano, em albergue, tipo, pra pessoal que é morador de rua. Só que é interessante que, por exemplo, ele vai arranjando empregos também. Porque tem que se manter de alguma fazendo forma, bicos. né? Então, tipo, ele vai arranjando emprego num celeiro e ele se relaciona com as pessoas do celeiro, começa a nutrir uma amizade. Só que ele nunca nutre uma amizade suficiente pra lhe manter ali. Ele sempre vai seguindo em frente porque ele tem um objetivo muito estabelecido que é chegar até o Alasca. Acho que sim, o cerne é o propósito, né? É isso. Então ele acaba, né, falecendo no final. Mas como todos nós, né? Todos nós vamos morrer no final da nossa vida. Então, assim, o propósito dele foi alcançado. Eu acho que esse é Resumindo, ele era mega carente. Ele era mega carente. E é interessante porque o livro ele é escrito por um jornalista que ele traça muito legal esse paralelo da morte, assim, sabe? Eu acho isso muito legal, porque o jornalista conta que ele fazia, tipo, o jornalista em si que contou essa história, ele fazia escalada em montanha com neve, sabe? Coisa do tipo. E são tipo, esportes que eles lidam constantemente com a morte. Então, o que vai te dar prazer em algo que pode te matar, sabe? E é mais ou menos o que ele fez. O que vai te dar prazer é abrir mão do teu conforto, mas seguir até um lugar por um objetivo, assim, sabe? E acho que essa dinâmica, esse dilema é muito interessante, é muito bonito. Filmaço tem a nossa querida Bella Swan de Crepúsculo, que é a Kristen Stewart. Tem o Emily Hirsch também, que é muito bom, muito bem dirigido. Enfim, filmaço na Natureza Selvagem. Volta e meia pipoca aí por uns streamings da vida. Dá pra assistir. Fala, John. Não, complementando ali a intro que vocês fizeram, Falando sobre bios, né? sobre Pô, Sequinel. filmes biográficos, vocês percebem que uma área bem rentável dentro dessa categoria de filmes biográficos é a exploração de história de serial killers. Ah, total. Não deixa. É biográfico, né? Sim, sim. É a história deles. Mas parece que, tipo assim. Parece que existe. Eu tenho um pensamento que existe lá na indústria cinematográfica, pessoas que ficam caçando histórias reais de real crimes para desenvolverem séries. Eu acho que é um produto biográfico. Eu acho que é o carro-chefe dos filmes biográficos ou séries histórias reais de crimes, né? Eu acho que é de música e de crime, assim, Aham. sabe? São os dois que são mais... E eu acho que é uma tendência atual, né? Porque Acho que é uma tendência da internet. A internet foi quem popularizou muito por conta de discussão em fórum e tudo mais. Isso acho que alimentou esse... Porque se a gente até olha para a indústria no geral, depois de 2000 para cá, ou de 95 para cá, a gente tem muitos desses filmes sobre casos reais, crimes reais, né? Mas é interessante destacar que biografia é sempre quando segue alguém, né? Não necessariamente história o caso. de alguém, né? Tipo, eu vou seguir... E tem isso, né? Porque desperta uma curiosidade muito grande na gente saber como pensa um assassino. Sim. E por mais sádico ou mórbido que seja, né? Mas desperta Somente porque uma é tão curiosidade. diferente, né? Exato, porque a gente não... É algo fora do comum. Inconcebível pra gente. Mas muito grande, né? Nessa proporção. Então é aquela questão de olhar uma pessoa que fez, sei lá, cometeu 7 assassinatos, pensar... Nossa, como que essa pessoa foi criada, assim, sabe? O que existe na história dessa pessoa para ela chegar nesse ponto? Então, essa pessoa foi criada na... Na Vila Zuleima. Explica uma coisa, então. Vou, sei lá, criar uma história aqui. João foi um serial killer na vida real, matou um monte de gente. Aham. Aí fazem um filme que conta a história do João desde pequeno, ele cometendo acompanhando ele como Biografia. Agora fazem um filme do caso dele, só que, tipo, o protagonista é uma vítima que não foca muito nele, assim, tipo um filme meio Sexta-feira 13. Ele aparece de vez em quando. Até pode ser que a protagonista seja uma das vítimas reais, né? Mas é ela que é o primeiro plano ali. Se a vítima for real, pode ser, e for focado Pode ser um nela, biográfico dela, pode ser né? um biográfico dela. Mas Daí vira o biográfico dela. isso, mas tipo assim, o Zodíaco, a gente sempre usa esse exemplo, né? Ele é um filme baseado em fatos reais, mas não é uma biografia, porque não segue o assassino, não segue tipo a história de um jornalista. Não fala sobre quem é aquela pessoa, Isso, né? ele segue um caso que aconteceu, um caso real, mas não chega a ser uma biografia. A biografia, ela explora elementos da vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa Entendi. que existiu de Eu verdade. separei o filme certo. Qual a tua dica? Vamos lá. A Procura da Felicidade, do Bom Will filme, Smith. É um filme, eu acho que quando eu lembro, assim, filmes que me fizeram chorar, foi aquele.
Atuação impecável dos Sério? dois, né? Nossa, amigo. É o que eles vendem Aham. Mas o. quanto tempo que tu viu esse filme? 22 A minha mãe anos. tava no chá de bebê e dentro da barriga dela eu vi. Não, mentira. Não, mas foi quando saiu, assim. E. É, então faz tempo mesmo assim, Faz um né? Porque tempo. o filme é de Mas é que, 2006. amigo, voltamos para. É porque tu tá no perrengue, né? Então, tipo assim, eu vi na época eu era mais pobre do que eu sou hoje. Então eu me identifiquei com muitas situações ali, tipo, fazer de tudo pra sobreviver, sabe? O Sim. caso dele muito mais extremo. E o clássico 127 horas também, né? Que é uma agonia. Maravilhoso, É maravilhoso. com o nosso Duende Verde Júnior, né? O James Franco. Quando eu não James sei o nome do ator, eu pego um personagem que ele fez e trago. É o Harry, né? Na verdade, o Homem-Aranha ele é o Harry. É verdade. Osborne. É Osborn, isso aí mesmo. Tá, tudo bem. Então, o CPF dele aí, fala aí. É 374. Mas até na Procura da Felicidade é um filme que faz tempo que eu não vejo, por isso também eu tenho que me. Às vezes é sobre tu ser frio, né? É, acho que pode ser também. Pode ser sobre isso também. Eu não posso opinar porque eu vi trechos e nunca concluí. Nunca vi sabe? inteiro. Nunca Eu vi o lembro de filme. ter me emocionado, porque ele também entra nessa categoria de filmes biográficos dos Estados Unidos, que é histórias de superação, né? E hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco mais diferente para isso, mas ainda assim é uma história muito bonita, né? Porque é um cara super persistente, mas que sempre vai lembrar daquela cena que ele dormindo No banheiro. no pra mim. banheiro, Aí né? foi aí que eu chorei. É, Quando porque, eles foram dormir no banheiro. porque é o poço, sabe? Tipo, é o fundo do poço. Ele tá dormindo no banheiro, persistindo, perseguindo um produto que ele quer vender e tudo mais. E saber que ele conseguiu ter sucesso, eu acho que é muito, muito que toca também, né? Tipo, ele chegou naquele fundo do poço, mas ele conseguiu ter sucesso. Outro formato rentável, né? Outro formato, Sim. filmes de superação. Mas na Filmes- verdade eu acho que é sempre alguma coisa nesse sentido, né? Ou é um filme de músico, de serial killer, de político, ou um filme de superação de alguma forma, assim, quando é É. uma biografia. Meio que fica nessas Histórias caixinhas. absurdas, né? Nesse sentido também. É, entram, ou histórias assim, absurdas. Tem muitas histórias absurdas, inclusive, que são retratadas de maneira. É. Biografias mais diferentonas, assim. Mas esse foi o filme que lançou também o filho do Will Smith pra O Hollywood. né? Jaden, né? O Jaden, que também morreu ali, né? Em termos de filme. É, depois ele fez Karate Kid. Ele fez, É. mas com o Smith ele fez Depois da Terra também. Ah, mas esse é ruinzinho. Puta, Pior que é. mas é ruinzinho. Acho que foi ali que o pessoal percebeu, inclusive, que ele não ia ser um bom ator. Ele desbandou pra fazer música, fazer rap, sei lá o quê. Ele fez um filme faz pouco tempo, com O a Will cara... Smith começou na carreira musical, né? Sim, Ele sim. se tornou... Ele se apresentou esse ano no Rock in Rio do nada. Um Will total Smith? de 20 Então. minutos do show dele. Ah, é? Nossa. Real, eu, não, mas não- é- eu não sabia realmente. O Will Smith, Mas só tinha abertura de- ele se tornou um maluco no pedaço, ele se tornou o Will de um maluco no pedaço, porque É. ele já era um expoente da música, e aí escolheram ele e fizeram um papel para ele. Pois Tanto é. que se chama Will, né? Porque Então, ele se encaixava nisso. Agora, o 127 Horas foi um filme que eu vi depois de velho. Quando eu já era adulto, por exemplo. Nossa, assim, a velhice em pessoa, É, Paulo. mas- Fez É quantos porque- anos, Paulo? Tenho 23. Mas é que ele lançou em 2010, né? É um filme de 2010, se eu não me engano. E ele é outro desses filmes, assim, que ele é uma biografia, só que é de uma pessoa que ela é curiosa por ter sobrevivido, né? Não porque ele é uma pessoa importante e tudo mais, mas por ter sobrevivido. Pra quem não conhece, aquele caso do cara que fica 127 horas preso com a pedra no braço, no meio do nada, sem conseguir ajuda. E até hoje eu não lembro, inclusive, como é que ele conseguiu ajuda, porque ele não tinha nenhum sinal, nem nada, né? Tu lembra disso? Ah, como tu gosta desse filme? Eu né? só lembro da Fernanda no Big Brother falando pra Beatriz: existe um filme chamado 127 Horas. Se eu ficasse do teu lado, eu ia arrancar minha mão em 5. Ah, arranca a mão, ó. Ah, Fernanda. é. Viu? O Big Brother ajudou. É verdade, ele corta a mão, né? É, Ela fala assim: eu ia tacar a pedra na minha mão em 5 minutos. Então acho que é a desinformação rolando solta aqui. Ele pega a pedra, segundo a Fernanda. Não, porque. Mas é mais ou menos isso, na verdade. No fim das É um contas, né? resumo, né? Só que eu acho. Sinopse. Só que eu acho um filme corajoso também, porque. Como é que tu vai fazer um filme que o personagem, ele, teoricamente, o mote do filme, ele fica parado num lugar por muito tempo? Preso. Sem fazer o filme ficar Mas é maçante. o próprio drama. Sem fazer o filme É o ficar próprio drama psicológico disso, né? Então, sentido. daí esse que é o desafio de como tu vai explorar isso visualmente, né? E daí ele e vai. visto que é uma pessoa que não tem uma história. Ele, como pessoa, personalidade, não é uma personalidade grande, mas ele é um personagem de um fato muito absurdo, Sim. muito curioso, muito excêntrico nesse sentido. Que é o cara que sobreviveu 127 horas. Exatamente. E daí tem. Eu acho interessante também como eles usam a caverna, assim, pra dar uns close, sabe? Tipo, às vezes é uma coisa muito na cara, assim, pra te deixar incomodado. Às vezes é super frenético. Tem a cena que ele bebe mijo, por exemplo, pra conseguir se hidratar, né? Porque não tem água, não tem nada. Tá lá morrendo.
Então, como é que eles fazem? Tipo, eles acompanham, assim, a torneirinha do mijo indo e chegando, assim, na garrafinha. Então, tipo, tem que ter uma edição super, super Não, maluca. nesses filmes, o drone trabalha muito. O Porque daí drone é tipo assim, é trabalha uma muito. cena dele. Aí outra, drone na É, natureza. é. Aí o mijo, tipo assim, bota aí. Faz esse mijo durar 10 É, segundos. 10 Aí a segundos, gotinha caindo assim. Ou, tipo, pra dar a dimensão de solidão, é tipo um grito gigantesco e daí tu abre Aí o drone de Exatamente. novo. nada. Pra mostrar a solidão ali naquele ambiente inóspito, né? Como ele tá vazio. E, se eu não me engano, esse cara que sobreviveu à história real, obviamente, ele depois fez, tipo, ele continuou nesse mundo, assim, de esportes radicais, né? Tipo, ele subiu o Everest, o escambau. Acho que ele até voltou pra fazer essa mesma trilha nesse mesmo lugar. Ai, que bom. É, então... Já me irritou também. Ele tinha uma mão ainda, né? Ele tinha uma mão. Ele tinha uma mão e um sonho. As duas ele perdeu, no caso, né? Mas é um bom filme mesmo, é um bom filme. Lembro de ter gostado muito na época. E tu, Marcos Cara, Matheus? eu anotei 4 filmes que eu gosto muito. Mas antes de eu falar deles, você falou sobre o primeiro Procura- filme, A Procura da Felicidade, e você falou, que ele dormia no banheiro e tal. E eu lembrei de um filme que eu acho que é biográfico. Eu acho, tá? Agora eu não lembro nem o nome. Que é do Tom Hanks, que ele dorme numa rodoviária. O Terminal? O Terminal, perfeito. Eu É biográfico adoro também, não é? esse filme. Eu não Esse filme? tenho certeza. Ou é baseado numa história real? É sobre o terminal. Exatamente, o É a Terminal história do Central do aqui. Central aqui, é. Não, é verdade, é baseado numa história real. Eu lembrei desse adoro filme esse agora, filme. que ele dorme no aeroporto, ele fica por ali, porque ele não é nem ele é estrangeiro, mas não pode entrar no país e fica. Mas ele não pode ser deportado pode- porque o país dele tá em guerra. É, exatamente. É uma baita de um filme, lembrei dele agora. Spielberg. Muito bom. Parceria Steven Spielberg. Eu sabia e que eu Tom lembro da Hanks. capa desse filme na locadora. Porque tinha muita locadora, né? Era ele paradinho e as pessoas passando tudo embaçado, assim. ó. Exatamente. Eu tenho esse DVD até hoje, sabia? Que eu ainda tenho alguma E é coleção de original, Então mas vamos assistir original. agora. Não. O. É uma comédia romance filme. É porque é uma coisa, né? No filme ele se apaixona por uma mulher que trabalha lá. E daí é Exatamente. engraçado porque ele literalmente começa a viver no terminal, né? E daí ele, tipo, ele consegue um emprego no terminal. Exatamente. Ele começa a cativar É baseado em as pessoas. fatos reais? É, baseado. Eu tenho Baseado em certeza. fatos reais, né? Tenho certeza. Eu Tenho acredito que certeza nisso. seja. Depois o Lucas Ramos, que é o nosso técnico aqui, tá Tu buscando nunca ali. viu, João? Não. Sério. um baita Assiste, filme, é um filme assiste, é muito bem- legal. bem Primeiro gostoso de porque- assistir. primeiro porque o Tom Interessante. Hanks é maravilhoso, né? Iraniano. Isso mesmo. E daí, ele. tipo assim, ele sai do Exatamente. país quando o país ainda tá em guerra. Só que, não, quando não tá em guerra. Quando ele chega no terminal, no aeroporto, estoura a guerra, daí ele não consegue voltar. Tipo, ele não pode ser extraviado, né? Se eu não me engano, inclusive, porque a nação... Exportado. Deportado. Deportado. Porque a nação dele não existe mais. Tipo assim, eles mudam o nome, inclusive, né? Passou a pertencer a outra nação. Então é um filmaço. É bem gosto. baita filme. Boa Mas eu lembrei lembrança. dele agora. Na verdade, eu acho que é Spielberg também, se não me engano, que é Prenda-me Se For Capaz. Muito bom. 2002, um dos melhores filmes, assim, eu gosto muito desse filme, na questão de biográfico, é um dos melhores. É a história do Frank Abagnale Jr., eu anotei o nome aqui, que é esse cara que começou, desde os 16 anos, a aplicar golpes. E ele começou a aplicar golpes, ele, na época, tinha muito cheque, né? Então ele começou a aplicar golpes com cheques, ele pegava... no filme aparece muito, né? Claro, isso aí é um conceito do filme, mas ele pegava aviõezinhos, por exemplo, ele fingia que era piloto de avião. Sim. Só que todos os aviões tinham o piloto e o copiloto, então ele fingia que era copiloto, não botava a mão nos instrumentos, ficava lá e andava de avião de graça. E aí ele pegava os aviõezinhos de brinquedo, tirava adesivos, colocava nos cheques para poder simular que aquilo era um cheque da empresa e tal. Genial, genial. O cara, tanto é que hoje ele ainda é consultor do FBI para golpes. Depois que ele foi preso, que ele foi capturado, né? Porque isso é uma história real, né? A gente acontece no filme, tá? Ele foi preso. Ele começa a ensinar o governo dos Estados Unidos a como evitar cair nesse tipo de golpe, porque ele criou N golpes para aplicar, ele foi realmente um expoente nisso. E o filme é com o Tom Hanks, né? o Tom Hanks também, Que é o o policial, policial, e o Leonardo DiCaprio, que faz o papel principal. Sensacional. É um filme muito legal, um cara. filme É um filme muito que eu ia bom. gostar também, porque ele tem Só essa... lembro da capa também. Mas tu lembra da Exatamente. capa? Lembro, é 2 flechas. Isso. Exatamente, olha aí. Trabalhou muito tempo na locadora. Tu trabalhou em locadora, né? Não, é porque eu ficava indo na locadora quando era criança e me oferecia pra limpar o pó dos DVD de graça, pra eu ficar lá na locadora e, tipo, porque o meu sonho era trabalhar numa, sabe? Ai, que Então eu legal. passava de ônibus e ficava, a gente atualizava os banners. Quando eu vi a Montanha-Russa do Premonição 3 lá em 2007, Nossa. eu infartei. Eu quis morrer numa montanha-russa. E aí foi isso, mas era só a capa mesmo. Esse é um dos filmes biográficos que eu mais gosto, o Prenda-me Se For Capaz. É muito bom o E filme. é outro E é desses sobre filmes- crime, né?
Pois é, e é outro desses filmes biográficos que eles são muito mais pelo absurdo da história, tipo um cara que é perseguido pelo FBI, etc. Ele vira o que? Construtor da FBI de tão bom que ele ainda dá o golpe. Não necessariamente por ser uma figura, porque hoje em dia ninguém conhece ele exatamente, né? Ele não é uma pessoa Sim. famosa. Mas é mais um caso que funciona numa Um biografia. caso bem curioso. E outro que é o Discurso do Rei, Sabia que eu 2010. nunca vi esse É o filme? do Gago, Pá, não é? então É tu o tem do que ver. Gago. Exatamente. Era o príncipe Albert na época, ele foi se tornar o rei George VI. O pai da Rainha Elizabeth, né? Exatamente. Só que ele era o irmão mais velho, né? Ele queria que o irmão dele fosse o rei, mas o irmão dele queria casar. Largou o reinado, foi casar. Aparece em The Crown, inclusive, pra quem É. lembra da série. E aí ele se vê naquela posição de ser o rei. Só que ele é muito nervoso, ele tem gagueira. Então ele não consegue discursar. E naquela época, que o rádio era um veículo enorme, ainda é, claro, mas naquela época o Não tinha alcance do TV, né? rádio não Vamos tinha lembrar TV, que o alcance tinha- do rádio era enorme. E a BBC ainda, tipo assim, era Exatamente. onde era o auge, É, né? Mas que é era... da Inglaterra, né? Sim, sim, a BBC é anos 1800, eu acho, se não me É, engano. muito antiga. E aí, os comunicados do rei eram muito importantes naquela época, pelo rádio. Sim. Por isso que o nome do filme é O Discurso do Rei. E ele tinha que fazer, eles estavam em guerra, né, Paulo? Agora, o ambiente, Isso. né, eles estavam em guerra e tal, e ele tinha que fazer certos discursos. E aí entra, nessa época, um terapeuta que tem umas teorias muito alternativas, porque todo mundo tenta resolver a gagueira do rei e ninguém consegue. E aí tem esse cara, que aliás eu não lembro o nome do ator, um bom ator que faz o Barbosa lá nos filmes do Do Piratas do Pirata Caribe. do Caribe, aquele ator, não esqueci o nome. Muito bom, muito bom. Ele é um terapeuta que começa e ele tem uma aproximação que não é aquela temerosa do rei, eu estou falando com o rei, não, ele trata ele como uma pessoa e começa... essa relação deles é muito curiosa, é muito porque interessante. ele também tem vergonha, né? Tipo assim, eu sou um rei, eu tenho gagueira, ele tem vergonha de se dispor essa... Não chega a ser E enfim. pela posição que ele tem que ocupar, porque a gagueira era sinônimo de fraqueza naquela época. Naquela época era considerado fraqueza. Imagina né? se a gente vai ter um rei gago, sabe? Exatamente. E ele que é a A voz da nossa Inglaterra. nação, ele que representa a gente. Então realmente era uma situação muito complexa para ele. E aí esse terapeuta ajudou e acompanhou. Eu lembro no final, quando aparecem aquelas informações, ele acompanhou todos os discursos do George VI. Eu nunca vi esse filme, sabia? Ele ganhou o Oscar um em baita 2010. filme. Nossa, tu não viu um Muito filme bom. que ganhou um Oscar? Não vi, Vai porque perder eu- o teu diploma de cinéfilo, hein? Não, porque eu sou contra a cultura, né? Eu não ligo pro Oscar. O Oscar é uma premiação Alternativo. grande. É porque o filme não é dinamarquês ou bélgico. 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 Não é um filme belga, é um filme bélgico. Esses dois são os meus preferidos da lista, mas eu coloquei outros dois aqui rapidinho. Uma Mente Brilhante, 2001. Bom, É o Russell Crowe. eu adoro que o John concorda em todos e nunca O viu. Russell Crowe, aliás, com uma camisetinha branca, assim, bem bombado, bem bonito. Depois, um pouquinho antes de fazer Gladiador, eu acho, inclusive. Por aí. Exatamente. Ah, Ele faz fortão. um matemático que tem uma descoberta na matemática muito grandiosa e tal, só que ele é esquizofrênico. Então ele sofre um grande problema de se relacionar com as pessoas. A doença vai piorando no decorrer da vida dele e mostra todo esse dilema É dele. outro filme que eu nunca vi, Que no sabia? fim ele ganha um Oscar, né? Anos depois, ele ganha um Oscar por causa das conquistas em matemática dele. Bem interessante esse filme. E Tim Maia de 2014. Bom baita entrar, filme. né? Porque o Brasil... Nacional, né? É, Amo. bom, o Tim Maia já morreu? É, o Já, Tim já. Maia. Bah, eu nunca mais encontrei ele Eu por aí. nunca mais consegui. Ah. Não é o que Babu? O Babu, mas é mesmo. Mas é. E o. Ah, não, né? Daí tem o Thiago Bravanel, mas é no teatro. Mas é porque o Brasil também tem muito esse lance de alguns anos pra cá de fazer biografias de artistas, né? Sim. Nossa, mas muito. Assim. Esse ano eu acho que ele já deve ter tido umas 3. Tem, tipo, Mussum teve recentemente. Meu nome é Gal, não faz muito Aquela tempo teve artista também. que a Carla Dias fez, a Suzane. Ah, é. Suzano Não, mas tem outros filmes. A Olga, por exemplo, com a Camila Olga. Morgado. Ai, esse aí eu vi já. E eu não vi um também. baita filme. Aí, ó. Eu tô perdendo minha Já carteira é. de cinéfilo Elis. mesmo, né? filme da Elis, o do Renato Russo, né? Que é o Somos Tão Jovens, É. enfim. O do Cazuza. É. Ô, sabe uma coisa que eu tava vendo ali quando tu falou do Prenda-me Se For Capaz? Eu não sei se vocês tinham isso. Quando a gente é criança, a gente não tem noção e nem interesse em ver filmes com Oscar ou filmes culturais, assim. Sim. Tipo assim, chegava a Menina de Ouro lá na locadora, ai, foda-se, sabe? Eu quero ver Premonição. E aí tu vai ficando velho, Mas porque tu era psicopata também, né? É porque ele não gostava de ver meninas e nem ouro. Ele não sabia o que era ouro, porque era pobre, e meninas não tu fazia. que é uma menina toda de ouro? Não faz sentido. É o Oscar, Oscar, é ela é isso o que o Oscar. Oscar tá premiando. Não, mas é tipo, eu não sei se vocês, crianças, tinham esse. Tipo, tu olhava na prateleira um filme assim, Não. ganhou Oscar e. Ai, preciso ver isso. Tu não tinha esse entendimento do que é um roteiro bom, do que é uma direção boa e tudo mais, né? Eu tinha por ator.
eu tinha interesse em ver filmes de atores. Tipo assim, Will Smith. Eu adorava os filmes do Will Smith. Bad Boys, eu Sou a Lenda, Eu, Robô. Então, tipo, eu ia pelos aí atores, pegava um sabe? pouco. Mas muito por causa do ator. Mas aí sabe o que que aconteceu comigo? Eu via Prenda-me se for capaz na prateleira e o título eu falava, que é isso? Tipo, Prenda-me se for capaz, Tá que me dizendo tosco. o que isso aí? Não, eu achava assim, nossa, deve ser um filme horrível, podre, né? A capa, duas flechinhas, Prenda-me se for capaz. Eu não, né? Vai dormir. Aí anos atrás eu fui ver, tipo assim, filmes do Oscar, esse filme no meio. Aí eu, E, é- Bobo, e, tá aliás, eu te vendo? recomendo. Assista. É? Muito bom esse filme. É muito bom. Muito bom. Olha, eu tenho mais algumas dicas. A rede social, eu adoro o filme. Tu não já viu, por acaso? é com aquele ator que faz Zumbilândia, né? O Jesse Eisenberg, que conta a história do Facebook. Só que eu acho muito interessante esse filme porque, pra mim, tem um grande problema quando vai fazer biografias de pessoas que acabaram de ficar famosas, né? Tipo, isso é um problema muito grande porque tu não sabe como é que elas vão seguir, né? Por exemplo, pode ser um herói em 2 anos, um vilão em 4. Então é muito difícil retratar a vida de alguém nesse sentido. Só que o Facebook é um fato tão marcante na história dos Estados Unidos e do mundo, se a gente pensar em rede social. E é um filme de 2010, a época a plataforma já tinha acho que 4 anos só, então tipo, era super recente, mas já era um fenômeno tão rápido que ele funciona. E ele é um filme muito, mas muito bom. Um filme dirigido pelo David Fincher, que é outra coisa também, um diretor acostumado a fazer filmes sobre serial killer, que é Seven, sobre Zodíaco, que é também outro filme de serial killer. Ele faz um filme que é, tipo, praticamente, não apenas biográfico, mas é um filme meio que burocrático, né? Porque vai contar histórias sobre como criou uma rede social e tudo mais. Mas ele é tão interessante, assim, tipo, o Jesse Eisenberg tá tão bem e mostra o quanto o Mark Zuckerberg já naquela época já tinha meio que um estigma de ser de um babaca, né? Assim, ele rouba, não é que ele rouba uma ideia, mas ele dá um golpe no parceiro dele, que era o brasileiro, interpretado pelo Andrew Garfield, pra ficar com o dinheiro da rede social. Então, eu acho muito, muito interessante, um baita no filme, e é muito bom como ele consegue ser meio que um retrato dessa caminhada empresarial dos Estados Unidos dos anos 2000, sabe? Que é tipo essa virada para tecnologia e tudo mais. E para quem não conhece a história, né, o Facebook surge numa universidade. Então, tipo, ele era um cara que era um programador e tudo mais, já existia uma rede socialzinha entre os universitários, mas ele queria criar um espaço onde as pessoas pudessem se relacionar dentro da universidade e tudo mais, e isso se expande para algo muito maior, virando a rede social mais famosa, tudo sempre, tudo mais. Mas é muito interessante como o filme vai mostrando o quanto ele era um babaca. Eu acho que isso é a coisa mais interessante de todas. A gente não citou Bohemian Rhapsody e Ah, Rocketman, que... A Bohemian Rhapsody é fraquinho, né, amigo? Então, mas assim, vem nessa onda de filmes de artistas É. que são... Eu acho que essas biografias especificamente, elas são mais artísticas nesse sentido. Porque tu tem toda uma carreira pra colocar naquele tempo ali, então... É muito tu entra difícil, nas né? turnês e tal, tu faz uma coisa um pouco artística. No Rocketman, por exemplo, a gente tem a alusão às drogas que um Elton John usava. Então, visualmente, né? você tem um aspecto visual um pouco diferenciado nesse sentido. Eu acho bem bacana também. Pois é, Esse recurso, né? E eu gosto, eu acho muito complicado isso também, que é quando a biografia, ela tenta contar a vida inteira. Porque difícil, isso é muito complicado, né? Como é que tu vai resumir num filme de no máximo 3 horas, porque acho que eu nunca vi uma biografia com mais. Tem uma ali, uma dica, enfim. Mas é de uma pessoa famosa, sabe? Não tem como tu contar tudo. Então, às vezes, acaba sendo um filme super corrido e sem impacto nenhum no fim das contas, porque tá vendo só uma descrição da vida dessa pessoa, não tem nada que se relacione tanto assim contigo. Por isso que eu gosto muito de filmes que acabam pegando recortes, né? Tipo, o Facebook é uma biografia, mas é um recorte de um período de menos de 10 anos, então ele funciona nesse sentido. O Spencer, que é o filme da rainha, da princesa Diana, né? Que é com a Kristen Stewart. Ela é um recorte, se não me engano, de 4 ou 3 dias, que se passa, tipo, num feriado de fim de ano dentro da família real com a princesa Diana. Porque, assim, as pessoas já conhecem, no fim das contas, quem são essas figuras. Então, é mais interessante mergulhar em eventos que marcaram ela, ou que sejam... Específicos, né? ou que funcionam como um recorte para entender quem são as pessoas, do que tentar mergulhar na vida inteira e acabar numa biografia que é um livro de 1.200 páginas, né? Então, acho mais interessante fazer esses recursos de pequenos recortes da vida de famosos que necessariamente contar a vida inteira deles. Para finalizar, acho que minha biografia preferida é Malcolm X, que é um grande liderança do movimento negro dos Estados Unidos, e que ele surge no momento onde o Martin Luther King já era uma figura muito forte, né? E ele é meio que o contrapeso do Martin Luther King, por mais que sejam 2 homens negros,
mas que funciona para meio que abranger essa luta de direitos das pessoas pretas dos Estados Unidos, que funciona, no fim das contas, em um âmbito global. E ele é uma figura super controversa, porque ele é um cara que, ele, se não me engano, ele dava golpes, ele é preso, na prisão ele se converte ao islamismo por causa de um cara, e ali mesmo ele começa a pensar sobre o papel do homem negro nos Estados Unidos, sabe? E depois disso ele vai virando essa grande liderança. Filmaço, daí tem 3 horas e meia, eu acho, com Denzel Washington, dirigido pelo Spike Lee, tem na Prime Video, para mim, uma das melhores biografias de todos os tempos. Fechou, meu povo? Fechou. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Lembrando, então, todo sábado, 1h30 da tarde, tem mais de filme por semana no YouTube da Rádio Cidade em Dia e também no 89.1 FM ao vivo. Um forte abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Vai sair o da Britney, né?